Olá, sou o Silvio Ferreira, sou técnico em segurança do trabalho e no vídeo de hoje nós vamos ver o conceito de materiais combustíveis. Mas antes de iniciar o vídeo, quero lhe pedir para você se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e ativar o sininho. É porque tem vezes que eu envio o vídeo e o YouTube não te notifica que tem vídeo novo no canal. E a única forma de você saber isso é você se inscrevendo e ativando o sininho do lado do botão inscreva-se, beleza? O que são materiais combustíveis? Os materiais combustíveis são aqueles que têm a capacidade de propagar o fogo, como por exemplo madeira, papel, tecido, solvente, óleo, plástico, entre outros. Vale ressaltar que toda matéria orgânica ela é combustível. Então, por essa frase, a gente já consegue determinar se o material é combustível. A origem dos combustíveis. Os combustíveis, de um modo geral, podem ter diversas origens, como por exemplo, animais e vegetais fossilizados, ou seja, o petróleo, plantas como arroz, cana-de-açúcar, eletrólise da água e também o lixo. O lixo orgânico pode conter alguns gases inflamáveis, como por exemplo metano, hidrogênio, monóxido de carbono, nitrogênio, dióxido de carbono, que são provenientes da fermentação da matéria orgânica presente no lixo. Você só consegue perceber isso em locais que têm uma grande quantidade de lixo, ou seja, no aterro sanitário. Inclusive, esse local ele é bem quente devido à fermentação da matéria orgânica. Classificação dos combustíveis. Os combustíveis podem ser classificados quanto ao seu estado como sólido, líquido e gasoso. Os combustíveis sólidos são os utilizados em motores de combustão externa na forma de um pó bastante fino. Alguns exemplos desse tipo de combustível sólido é a madeira e o carvão. Eu dei esses dois exemplos para que você pudesse perceber, para que fosse uma coisa mais palpável, porque são dois exemplos que a gente consegue ter uma noção, porque a gente já viu, é uma coisa familiar. Mas existem outros tipos de combustíveis sólidos, na verdade existem inúmeros. Os combustíveis líquidos são ideais para o uso em motores de combustão interna, e boa parte desses combustíveis nesse estado físico é obtida a partir da destilação do petróleo. Alguns exemplos são gasolina, óleo diesel, querosene, entre outros. Eu frisei ali destilação do petróleo porque eu vou explicar mais para frente como que funciona esse processo. Tem muitas pessoas que têm curiosidade e não compreendem como é que o petróleo dá origem a outros tipos de combustíveis. Combustíveis gasosos são os utilizados em câmaras internas. Geralmente são misturas de duas ou mais substâncias gasosas, como por exemplo metano, hidrogênio e gás natural. Temos um conceito que é bem importante também, que é o da velocidade da combustão, que é a maior ou menor possibilidade do combustível se combinar com o oxigênio sob a ação do calor, dependendo da área de contato. Calma, se ficou complicado, vai ficar mais claro daqui a pouquinho. Aqui nós vamos perceber como vai ficar mais claro e você vai entender perfeitamente qual é esse conceito. Quais são os fatores que determinam o aumento da velocidade das combustões? Então nós temos vários fatores, são eles: relação superfície e a massa do material combustível, concentração de calor, ou seja, quanto mais quente for o ambiente, mais rápida será a velocidade da combustão. Isso é muito importante você saber. Combustível com facilidade ou dificuldade de inflamabilidade. E também temos exemplo bem simples. Por exemplo, se você for tentar colocar fogo em um livro fechado, você vai ter muito mais dificuldade de conseguir colocar fogo nesse livro. Provavelmente você nem vai conseguir queimar ele. Mas se você abrir esse livro e espalhar as páginas, você vai conseguir colocar fogo de uma forma bem mais fácil. Então, esse é o conceito da relação superfície com a velocidade das combustões. Aqui nós temos o processo de destilação do petróleo. Foi o que eu havia falado antes. Eu montei esse esquema aqui bem simples para que você pudesse entender como que funciona esse conceito. Bom, aqui nós temos o petróleo cru, na qual ele é retirado do pré-sal, dentre outros lugares. Esse petróleo ele é bombeado para uma fornalha, na qual vai ser aquecido. Depois de ser aquecido, ele será bombeado ou levado para uma torre. Essa torre aqui é chamada de torre de destilação. É aqui que a mágica acontece. Então esse petróleo ele é aquecido aproximadamente aí a 400 graus. Tá? Aqui temos os patamares, mas também conhecido como pratos. Esses pratos eles são perfurados, ou seja, tem como passar por ele o vapor. Então esses pratos eles ficam em uma distância considerável entre eles, né? Isso daí de propósito. Então o petróleo chega aqui a 400 graus e o vapor vai subindo. Esse petróleo está em vapor. Então o vapor vai subindo e quando chega aqui à casa dos
370 graus Celsius, é retirado o óleo lubrificante, é colhido e levado para um outro reservatório. Quando bate aqui 300 graus Celsius, é retirado o óleo diesel. Quando bate 200, tira-se a querosene. E quando chega ali por volta de 150 graus, é retirado a gasolina para um outro reservatório também. E quando o vapor está um pouco mais frio, cerca de 20 graus Celsius, é retirado o gás. Então é assim que funciona esse processo do petróleo dar origem a vários tipos de combustíveis. Sem contar que depois desse processo ainda fica os resíduos sólidos, que são a parafina, a cera, asfalto e piche. Vale ressaltar que o petróleo também ele dá origem a outros produtos, como por exemplo a borracha sintética. Então nós temos dois tipos de borracha. Nós temos a borracha natural, que é retirada da seringueira, que é a matéria-prima chamada látex, e temos também a borracha sintética, que ela é proveniente do petróleo. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu, até a próxima, fui!